Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Em meio a tanta confusão, tantos problemas, guerras, greve, é importante que cada um de nós estejamos bem. E é bom também estar aqui de volta. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal. Quem não se inscreveu ainda, deem uma curtida, se gostarem, e compartilhem, né, com seus amigos, colegas, com sua lista de contatos. Pois bem, eu venho mais uma vez aqui falar sobre a greve, né? Sobre essa situação na qual nós, nas universidades federais, mas também institutos federais, né, e por aí afora, não só docentes, como técnicos administrativos também, estamos envolvidos numa luta, né, e também paralisados, né, em greve por conta das negociações em torno dos nossos direitos, né, das nossas recomposições salariais. E por outros pontos de pautas, mas essas são do nosso cotidiano, de lutas para conseguir manter a universidade funcionando e bem, e para que nós também tenhamos boas condições de trabalho. Essas lutas são permanentes. O que está em jogo nas mesas de negociações, neste momento, são exatamente essas recomposições salariais, as discussões sobre nossas carreiras e, evidente, também essa recomposição dos orçamentos, né, a retomada dos orçamentos das universidades, né, e institutos federais. Especificamente, eu vou tratar aqui de algo que eu já escrevi a respeito, já tratei também em outros momentos, né, que é a ação dos hackers, né, e as fake news que se espalham no ambiente universitário e durante a greve. E, ao mesmo tempo, também, a maneira como esses instrumentos têm sido utilizados e a insistência puxada por um segmento do corpo docente, que são opositores ao sindicato, em criar um comando de greve fake, naturalmente, na medida em que o sindicato é o que possui os direitos, inclusive jurídicos, para representar todos os docentes das universidades federais de Goiás, tanto a Universidade Federal de Goiás, quanto a Universidade Federal de Catalão e a Universidade Federal de Jataí. E essas questões, evidentemente, elas estão ligadas, né? Essa ação dos hackers, das fake news e dos comandos fakes, ou do comando fake. Tá? Então é sobre isso que eu quero aqui falar. Né? Porque nós não estamos livres, né, dos vícios da agressividade, do discurso de ódio e das ações maldosas, né, que permeiam o ambiente virtual, que se espalharam pelas redes sociais desde, vamos pontuar, 2017. Embora sabendo que esse comportamento é milenar, mas traduzido como mentiras, principalmente em ambientes de disputa pelo poder e de guerras. Né? E foi justamente a partir das eleições estadunidenses, né, daquele ano, 2017, que essa expressão fake news se popularizou, tanto em sua referência quanto na prática. Né? E junto a isso, com a disseminação das redes sociais, mais levado pela situação, né, do ambiente político criado pelo uso das fake news, tornou-se também comum a ação de pessoas provocadoras, que pelo discurso passaram a serem chamadas de haters ou odiadores. Essas duas práticas são irmãs gêmeas, no sentido de destruir reputações, infernizar a vida de algum oponente ou de alguém que expresse opinião polêmica não aceita por segmentos políticos determinados, ou até mesmo por quem deseja desqualificar algumas ideias, concepções ou opiniões
mas que não possui argumentos sólidos, concretos, ou até mesmo coerência, né, nesses argumentos. As fake news se disseminam como um raio pelas redes sociais, numa situação de difícil contestação. Porque se sabe, por estudos e pesquisas realizadas, que existe uma tendência das pessoas se guiarem mais pelas mentiras do que pelas notícias fundamentadas em fatos reais. As mentiras, elas são curtas e ágeis. Para se chegar a questões que são reais e verdadeiras, existe, evidentemente, todo um fundamento na explicação desses fatos. Então, essa é uma das razões pelas quais também essas informações curtas, mentirosas e que são difundidas em massa terminam atingindo um número muito grande de pessoas e gerando toda a confusão. Esse é o mal que corrói a sociedade, né, em tempos de informações digitalizadas, da velocidade com que a informação chega nas pessoas e como ela é compartilhada milhares de vezes sem observância da veracidade, ou até mesmo porque algumas pessoas desejam acreditar naquilo que ela está lendo. E nesse caso, essa prática se denominou, também principalmente a partir de 2017, como pós-verdade. Ou seja, o fato de as pessoas acreditarem somente naquilo que elas desejam acreditar. E aí não há espaço para o contraditório. Nos últimos anos, a partir de 2018, essa prática se disseminou na mesma velocidade com que a extrema-direita tomou corpo aqui no Brasil. Obviamente, porque desde então, acentuando-se com a eleição de Jair Bolsonaro e piorando durante a pandemia, isso se transformou numa arma política e ideológica. A mentira sempre foi uma arma utilizada estrategicamente durante os períodos de guerra. E muito já se repetiu uma frase, abre aspas, numa guerra a primeira vítima é a verdade, fecha aspas. Cujo autor provavelmente seja Ésquilo, dramaturgo grego que viveu no ano 6 da era cristã, pelo calendário ocidental. Se atribui também essa frase a diversas outras pessoas, algo que se tornou comum nesse ambiente de difusão da informação pela internet. Mas é provável mesmo que essa frase seja do Ésquilo. E por que isso? É porque esconder a verdade ou espalhar mentiras sempre foi uma prática para gerar confusão, omitir como os fatos reais acontecem, além de demonizar adversários, gerando dúvidas nas pessoas que terminam por acreditar naquela versão mais propagandeada. Bom, se essa já era uma preocupação de mais de 2 milênios atrás, nos imaginemos numa realidade em que a informação circula o mundo em segundos. Pois é neste mundo em que vivemos. E por essa velocidade e com seus mecanismos que possibilitam essa rapidez, que as perversões atingiram uma proporção epidêmica no Brasil e no mundo. Essa prática perversa, por mais incrível que isso possa parecer, tem sido utilizada por setores do movimento docente, que defendem ardorosamente a postura sectária da entidade que se diz Sindicato Nacional. No primeiro momento, isso foi feito para atacar o nosso sindicato, a do FIGI, espalhando de forma mentirosa que o modelo de plebiscito eletrônico não era confiável. Exatamente, né? Isso é algo parecido com a insistência da extrema-direita em acusar as urnas eletrônicas de não serem confiáveis. Não bastasse espalhar mentiras para gerar dúvidas, esse grupo passou a acusar o sindicato, argumentando que o mesmo não iria conduzir o movimento caso a greve fosse aprovada. Logo em seguida, agora atuando como hackers, passaram a replicar com virulência comentários nas postagens do sindicato nas redes sociais e até mesmo em um vídeo que produzi há pouco tempo, anteriormente, antes desse, né? Logo depois
da deflagração da greve, quando eu reafirmei nossa posição que a direção do movimento grevista seria de responsabilidade da diretoria do sindicato, legitimamente eleita pela maioria dos professores e professora para conduzir nossas lutas. E que nós não abriríamos mão dessa responsabilidade e desse direito. Essa sequência de mentiras tinha, claro, um objetivo: desqualificar o nosso sindicato e, por extensão, atingir a nossa federação, o PROIFS, ao qual o ADUFG é vinculado por sua capacidade já comprovada de conduzir negociações vitoriosas com o governo, como foi no caso da reformulação de nossa carreira durante o governo Dilma Rousseff. Melhoramos nossa carreira por negociação. E até hoje, esse dito Sindicato Nacional não reconhece. Assim, tentando enfraquecer o nosso sindicato, a ADUFG, por meio de mentiras ou fake news, gerando dúvidas entre professores e professoras, visavam forçar a criação de um comando local. Vamos colocar aspas nesse termo aí, nesse objeto. Comando local de greve, pelo qual a condução da greve se daria por esse comando, ficando a diretoria submetida às decisões democráticas, botemos aspas também nessa palavra, do que eles chamam de base, mais um termo aspiado. Para nós, que conhecemos essa prática de há muito tempo, é uma clara tentativa golpista de usurpar o poder da diretoria do sindicato, que nos foi delegado no processo eleitoral legítimo. Esse tal comando de greve local, já criado paralelamente, de forma desrespeitosa, dividindo o movimento, reportaria ao Comando Nacional de Greve do ANDES, o que seria outro golpe, pelo fato de o ADUFG Sindicato não ser vinculado a essa organização, mas sim ao PROIFS Federação. Essa confusão há anos é provocativamente reforçada por um grupo de colegas que faz oposição à diretoria do sindicato. Nas assembleias, por meio de discursos dissimulados, nos acusam de estarmos aliados ao governo e com confusões também propositadamente criadas nesses fóruns, com o objetivo de dispersar uma parte dos colegas presentes, a fim de poder levar a cabo suas intenções golpistas. Porque também muita gente se dispersa em meio a assembleias chatas e de discursos repetitivos que se repetem há décadas. E por meio deste comando fake, o que desejam seria assumir o controle das decisões a serem obrigatoriamente implementadas pela diretoria da ADUFG, porque pretensamente essa teria sido decisão da base, o velho discurso enganador. Além dessas duas questões que envolvem ANDES e PROIFS em nível nacional e diretoria do sindicato ADUFG versus golpe de quem não aceita resultado eleitoral, há outros elementos, além de semelhanças também com essa prática da extrema-direita de não aceitar resultado eleitoral. Aí nós passamos para o campo do uso de uma forma de luta legítima, mas que deve ser utilizada estrategicamente no momento de impasse final de negociações, a greve. Esses nossos colegas opositores, professores, que se julgam serem eles os verdadeiros democratas, e assim se denominam em grupo recém-criado, responsável por criar esse comando fake paralelo, e que replicam aqui essa postura e comportamento sectário do ANDES, tem na greve um fim, e não um meio, dentro do processo de negociação. Ademais, buscam inserir um número grande de reivindicações, para além das questões salariais, para quê? Quando a última contraproposta for apresentada, e não ser aquela por eles indicada desde o primeiro momento, possam assim defender o prosseguimento da greve ad infinito, conforme já aconteceu em anos anteriores. A história é essa aí, é só pesquisar. Quantas vezes a ANDES prosseguiu teimosamente na greve, mesmo em fim de negociação,
sem conseguir nenhum resultado positivo para a sua proposta. Porque a greve passa mais a se constituir, para esse grupo, como uma arma política para emparedar e desgastar o governo, mesmo sendo este governo progressista e disposto a atender nossas demandas, apesar de que, pela conjuntura, isso se dê de forma mais lenta do que desejamos. Entre fake news e ação de hackers, o objetivo é claro: nos conduzir para uma greve sem fim, com o objetivo de atender a seus interesses políticos desses segmentos minoritários de extrema esquerda, que nesse particular se alinha à extrema direita na estratégia de enfraquecer o governo Lula. De nossa parte, nos interessa conseguir, por meio da mesa de negociação em curso, algum avanço positivo em relação à proposta inicial feita pelo governo. Já avançamos, mas pensamos que podemos exigir mais e que o governo pode ceder um pouco mais. Assim é que se negocia. E dessa forma, vamos chegando a acordos, mesmo que não seja o ideal, mas que seja o possível em meio a situações difíceis pelas quais passa o governo, emparedada por um Congresso e por bancadas fortemente organizadas de setores de direita e extrema-direita que sequestraram 1/3 do orçamento por meio das chamadas emendas impositivas. Mas que seja um acordo possível, dando-se as garantias de correção em nossas carreiras, mantendo-se aberta a mesa de negociação especificamente para a categoria docente, assim como também tenta fazer os servidores técnicos administrativos. A história se faz com verdades, não se faz com mentiras. A democracia pressupõe o livre desejo da maioria, seja para entrar em uma greve, seja para sair dela. O resultado disso deve ser respeitado, como também deve ser respeitado as escolhas legítimas nas eleições sindicais, sem que se tente o tempo inteiro usurpar um poder legitimamente concedido no processo eleitoral, pela maioria dos professores e professoras. Nosso sindicato, um dos mais fortes do país, em termos de estruturas e de percentual de professores e professoras sindicalizados, tanto entre ativos como entre aposentados e aposentadas, merece respeito. E não será por meio de golpes que conseguirão nos dobrar, nem impedir que lideremos nossa categoria e conduzamos o movimento grevista com seriedade e sem manipulações. Agradeço mais uma vez a vocês que estão a me ouvir. Os hackers, como os que tentaram me azucrinar no último vídeo, serão bloqueados. Os debates são para ser feitos presencialmente. Se quiserem, façam um outro vídeo. Usem seus argumentos, mas argumentos reais e verdadeiros. E coloquem, quando combater esses meus comentários no meu canal, coloquem o link do meu vídeo para que quem está lendo a sua crítica possa saber se de fato aquilo que está sendo dito é ou não real, se corresponde ou não ao que eu disse no vídeo publicado aqui no meu canal. Mas espero sempre contar com vocês. Estamos na luta, continuamos na luta e continuamos negociando com o governo. Nossa categoria está em greve, paralisada, e o sindicato está desenvolvendo atividades no sentido de mobilizar os colegas, evitar que haja divisões, não no sentido desses comandos fakes, mas divisões no sentido de que algum professor tente dar aula. Nós vamos conversar com cada colega que esteja pensando dessa forma, para que ele não faça isso, para que a greve seja coesa, nesse momento de negociação, principalmente, de final de negociação, para que a gente possa, então, conseguir obter os resultados desejados. É isso, então. Vamos à luta. Passe no nosso sindicato para pegar a nossa camiseta da greve, assim como já está espalhado por toda a universidade e também, tanto em faixas quanto com cartazes. Vamos à luta. Apareçam no nosso sindicato, participe das comissões que serão criadas e
às quintas-feiras, tem cinema, filme no Sindicato do Fiji. Vamos participar. Lá no nosso auditório é onde se realiza, portanto, essas exibições. Um abraço a todos e a todas. Namastê. Compartilhe esse vídeo. Um forte abraço.